Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade que é promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para nossa conversa de hoje, recebemos o professor voluntário da sede São Caetano do Sul, em São Paulo, José Roberto. Seja muito bem-vindo. Olá, Danilo, é muito bom estar aqui novamente, reunido com você, para a gente trocar algumas pequenas reflexões filosóficas e compartilhar isso também com todas as pessoas que nos acompanham. Em nosso podcast de hoje vamos falar sobre filosofia, trabalho e ócio. Naturalmente que não vamos esgotar o tema, a nossa ideia não é essa, e muito menos vamos trazer aqui verdades absolutas. Pelo contrário, nós vamos conversar, refletir e, claro, como sempre falamos, extrair ideias que sejam úteis, práticas e, portanto, vivenciais para cada um de nós. Embora nós sempre falemos de filosofia, eu gostaria que você começasse, José Roberto, falando sobre a filosofia como forma natural de vida, ou seja, a filosofia natural como essência, como uma ideia que todo ser humano pode viver, para começar o nosso podcast, porque justamente através de uma ideia mais natural do que simboliza, do que significa de maneira bem objetiva a filosofia, nós vamos falar depois, claro, do trabalho e também do ócio. Por isso é importante começar então falando dessa ideia mais natural do que significa a filosofia. Danilo, essa temática ela é sempre muito interessante e ao contrário do que muitas pessoas pensam quando chegam em Nova Acrópole, né? Que nós vamos tratar aqui a filosofia como se trata, por exemplo, numa faculdade onde também existe filosofia. A ideia da Associação Nova Acrópole é justamente voltar ao sentido clássico da filosofia como algo natural, como algo que tem que fazer parte da vida do ser humano e tem que ser principalmente ativa. E como o próprio termo, né, ou esse termo atribuído a Pitágoras, filosofia, seria ser amigo da sabedoria, amante da sabedoria, buscador da sabedoria. Então nós percebemos que a filosofia ela tem que ser uma atividade que aproxime o ser humano cada vez mais de uma melhoria de si mesmo, de um aperfeiçoamento de si mesmo, com vistas o quê? Com vistas a ter cada vez mais contato com essa sabedoria. É claro que o meu caminho, apesar de estarmos compartilhando a mesma busca desse ideal de sabedoria, a maneira como eu vou trilhar esse caminho vai ser diferente da sua, a maneira como eu vou aplicar isso vai ser diferente da sua. Você de repente vai perceber que, pelo menos um contato mais superficial, essa busca de sabedoria, né, essa busca filosófica, ela vai ajudando você a compreender melhor o seu trabalho, melhor o ambiente em que você vive. E do meu lado eu posso perfeitamente considerar, né, que estou me tornando um pouco mais íntimo, um pouco mais próximo da sabedoria, através do meu comportamento perante os meus familiares, perante as atividades voluntárias que eu já exercia ou passo a exercer, tudo por conta dessa mentalidade, né, essa busca de um aperfeiçoamento de mim mesmo, uma melhoria de mim mesmo, um autoconhecimento cada vez mais interior. Então, é uma filosofia natural justamente por causa disso, porque vai nos aproximando a certos elementos de conhecimento, principalmente relacionado com os grandes filósofos, as grandes tradições humanas, para que a gente possa fazer uma tradução, né, dessas filosofias, seja a filosofia de um Platão, ou seja a filosofia chinesa, ou seja a filosofia zen budista, para a nossa própria realidade cotidiana, sentindo com isso que somos mais capazes, né, de nos relacionarmos com a nossa ação, compreender a nossa vida, compreender os desafios do mundo, do tempo em que nós vivemos, sentir que através da nossa ação nós estamos cumprindo o nosso papel perante a natureza, estamos cumprindo o nosso papel perante a nossa sociedade, estamos nos tornando cada vez mais vivos, cada vez mais livres, cada vez mais felizes, cada vez mais independentes. E ao mesmo tempo que vamos nos tornando independentes, né, conforme
conforme dizia Aristóteles, isso vai nos tornando cada vez mais capazes para a convivência humana, ou seja, para compartilharmos esforço com outras pessoas alinhadas com a mesma busca de sabedoria, a mesma busca de felicidade, a mesma busca de unidade. E a gente costuma conversar sempre, né, José Roberto, sobre a ideia muito equivocada que nós mesmos temos em relação ao trabalho, ao ócio. De um modo geral, a gente pensa que o trabalho é um fardo, é algo penoso. Já em relação ao ócio, de um modo geral, a gente pensa que o ócio é não fazer nada, é ser indolente, enfim, e ficar tranquilo, numa boa, como se diz hoje em dia, sem ter nenhum tipo de comprometimento. Toda essa visão extrema, como a gente costuma conversar, ela é muito ruim porque nos leva a uma avaliação incorreta daquilo que as coisas significam. Portanto, eu gostaria que você falasse um pouco mais do ponto de vista mais filosófico, mais lúcido, mais sereno, digamos assim, porque através disso a gente pode se aproximar mais um pouco da ideia do que significa de fato o trabalho e a mesma coisa para com o ócio. Sim, Danilo, inclusive, né, o conceito de filosofia natural tem justamente a ver com essa questão da ação, do movimento, né? Pelo menos como talvez não segundo o conceito moderno, mas segundo esse conceito clássico dos grandes filósofos, a filosofia, o amor à sabedoria é algo que deve inspirar o ser humano a um movimento cada vez mais qualificado, né? A uma ação, a uma atividade cada vez mais qualificada. E isso tem uma relação direta com a questão do trabalho, né? Porque trabalho é movimento. A mesma coisa tem a ver com o ócio, né? Porque o ócio é, digamos assim, é um movimento, é uma atividade, mas é de outra natureza. E você lembrou muito bem essa questão hoje, que, digamos assim, ela é muito confusa na nossa época. As relações que se fazem são muito, muito pobres. As relações que se fazem, elas são muito artificiais. Então, realmente isso. Hoje se considera que quando você está trabalhando é algo em termos de estudo ou em termos de atividade que deve lhe render o sustento para a sua vida, né? Um sustento que é tanto mais válido quanto menos você faça e mais benefícios você retire dessa sua atividade. Ou então é como você bem colocou, né? Algo que nos preenche de segunda a sexta ou de segunda a sábado. E ao final de cada jornada de trabalho, cada jornada de atividade, a pessoa fica muito esgotada. E tudo o que ela quer fazer é desligar da sua capacidade de fazer as coisas, ela quer se desligar da sua capacidade de pensar, da sua capacidade de sentir. Ela quer ficar numa situação muito mais confortável, né? Me lembro anos atrás de um seriado, né, americano que passava no Brasil, chamado Anos Incríveis, e que o pai do ator principal, né, o Kevin Arnold, chegava em casa e a primeira coisa que ele fazia era jogar a pasta de trabalho em qualquer lugar, era grunhir para a família, né? Alguma coisa parecida com boa tarde, sentar diante da televisão, pegar a sua bebida favorita, né? E ali ficar. E ali ficar durante tempo, horas a fios, só saindo dali para a refeição, né? E rapidamente voltando aí para o seu, entre aspas, né, o seu lazer. Perfeito? Então essa é a visão que a gente tem do trabalho hoje, né? Algo cansativo e algo estafante, até quando nós relacionamos a questão assim, essa pessoa ela ainda não tem uma atividade profissional, mas é uma estudante para futuramente ter uma atividade funcional. Então, podemos dizer que essa etapa da vida de estudos também é considerada um trabalho, né? E é uma coisa que também que se faz sem muito prazer, né, Danilo? Sem muita, digamos assim, finalidade humanista, basicamente para que de alguma maneira, né, nós possamos no nosso dia a dia termos os meios necessários para garantir a nossa sobrevivência e a nossa subsistência. O ócio, por outro lado, você também colocou muito bem aí, sinteticamente, a relação que se faz com ele no nosso cotidiano, né? É o oposto do trabalho. Se o trabalho é uma atividade compulsória por meras necessidades de sobrevivência, o ócio é um desligamento total. Então o indivíduo, ele, que nem o pai Arnold aí, né, chega em casa, né, grune para a família, senta, come e volta a assistir a televisão, né? Isso para ele é o lazer, isso para ele é o ócio, isso para ele enfim, é um pouco da morte em vida, né? Então o ócio também é relacionado muito como isso, né, como uma espécie de desligamento total.
As pessoas não querem pensar, elas não querem sentir, porque já tiveram uma atividade forçada de conversas, de ações, de procedimentos, de burocracia, de excesso de pessoas lhes dizendo o que fazer, o que não fazer, a quem atender. Então tudo isso, né, vai cada vez mais massacrando o cotidiano do ser humano. Algo muito interessante que nós fazemos em Nova Acrópole com o decorrer dos anos de permanência estudando filosofia é irmos comparando ecleticamente outros povos, outras civilizações, não apenas da nossa época, né, Danilo? Porque nós vamos pegar a mesma média de mentalidade com relação a trabalho e ócio hoje em qualquer sociedade do mundo. E só para reforçar essa ideia, José Roberto, no dicionário, quando a gente observa o significado de ócio, por exemplo, vai dizer que é o espaço de tempo de descanso, falta de ocupação, falta de disposição, preguiça, moleza, enfim. E quando a gente busca os gregos, que era o que você estava mencionando, eles nos ensinam sobre os divinos ócios, como Platão fala, por exemplo, e essa ideia do trabalho nos egípcios tem algo a ver com o sagrado, ou seja, de você cultivar, através do trabalho, experiências profundas, divinas, de virtudes, de valores, enfim. Estamos falando de algo que diverge muito do que nós vivemos no mundo atual e daquilo que nos ensinavam outros povos, outras civilizações. E, indubitavelmente, é válido que a gente olhe para o nosso momento atual e faça sérias reflexões sobre a distorção dessas ideias. Esses antigos povos, né, eles eram muito mais conectados à natureza do que às ações sociais, capitalistas, que é uma das características da nossa época, né? Então, realmente é isso. Filosofia, trabalho e ócio, para eles, tinham relações muito naturais, né? Então, por exemplo, a questão do ócio não era indolência. Eu até peguei aqui para compartilhar contigo e com as pessoas, né? Uma frase de Sêneca, em que ele diz o seguinte: há uma enorme diferença entre viver no lazer e viver na indolência. Né? Então aí a gente já percebe que são duas coisas distintas, né? Quando esses antigos povos, quando Platão, quando os gregos, os romanos falam de ócio, eles não estão falando de indolência, né? Eles estão falando de um lazer. Continua, inclusive, Sêneca, né, um homem que evita a vida pública e a vida social, que se vê afastado devido ao fracasso das suas ambições, que se sente incapaz de ver outros bem-sucedidos onde falhou, não está vivendo para si próprio. Está, sim, o que é muito pior, vivendo para o estômago, para a indolência, para a libertinagem. Então, de certa maneira, tanto o ócio, o conceito clássico de ócio, como o conceito clássico de atividade, de trabalho, tem a ver principalmente com uma preparação individual da pessoa, né, para que a gabarite a viver na sociedade em que ela participa. Perfeito? Então, o que ele está falando, né, que, por exemplo, o trabalho, a atividade, seja o estudo, seja aquele que está estudando para ter uma profissão, uma atividade quando se tornar mais velho, mais adulto, mais ativo socialmente, como aquele que já trabalha, né? Aquele que é médico, aquele que é construtor, aquele que é piloto de navio, aquele que enfim, aquele que vai exercer as diversas atividades sociais, nada mais é do que uma espécie de preparação, né, de serviço à sociedade. Não simplesmente como uma rotina de sobrevivência. A sobrevivência está garantida nisso, mas principalmente com a maneira da pessoa exercitar, né, aquilo que ela tem de vocação, aquilo que ela tem de melhor, para oferecer à sociedade. O ócio, inclusive, né, seria uma contraparte natural a uma vida de negócio. Então a etimologia ainda coloca o conceito, a palavra que hoje nós conhecemos como ócio, como uma contraparte ao termo de negócio, né? Aquilo que se faz visando lucro, aquilo que se faz visando troca. Então o ócio tem a ver com o tempo livre, longe dos negócios, mas ainda assim dedicado à busca da verdade.
Ou seja, Danilo, nós estamos falando de uma outra espécie de ação, de uma outra espécie de atividade. Uma atividade que se relaciona com a busca da sabedoria. Uma atividade que se relaciona com um empreendimento filosófico, né? Um aperfeiçoamento das nossas capacidades interiores de generosidade, de criatividade, de imaginação, de força, de resistência, de segurança, tudo aquilo que nós vamos reconhecer no ser humano como próprio das suas virtudes. O ócio, então, né, Danilo, seria, digamos assim, atividades relacionadas com uma reflexão, né? Com aquela reflexão que busca entender profundamente os processos humanos, com uma busca de complemento, com uma busca de equilíbrio. Seria tudo aquilo, né, Danilo, que ajuda a nós colocarmos a nossa mente em ordem, que ajuda nós a irmos desenvolvendo, ampliando os nossos sentimentos, que nos ajuda a colocarmos assim, por exemplo, né, eu vejo muito a imagem de um vídeo alguns anos atrás, né, de um pensador inglês, que eu não consigo lembrar o nome dele nesse momento, em que ele falava da busca da beleza. O nome dele é Roger Scruton. Exatamente, o Roger Scruton, em uma das imagens, né, desse vídeo em que ele falava sobre essa busca da beleza, era uma moça, né, muito elegantemente vestida, sentada numa praça, onde o vento, né, passava e empurrava as folhas que estavam caídas no chão, e o olhar da moça, né, parecia contemplativo assim, olhando as folhas, olhando o vento, olhando o horizonte. Ou seja, dava bem pra gente que mora em cidades grandes, né, Danilo? Dava aquela impressão de que a pessoa tirou um momento para se sentar num lugar tranquilo, né? Não precisou viajar para a praia, não precisou subir uma montanha elevada. Ali encontrou uma praça, tinha as folhas, tinha as árvores, tinha o vento. E ficou naquela atitude de meditação, naquela atitude de concentração, naquela atitude de percepção da beleza. E isso, para os antigos gregos, isso para os antigos romanos, é o ócio. Essa necessidade de acalmar o corpo, acalmar a mente, acalmar os sentimentos para pensar com clareza, né? Para sentir dentro de nós mesmos sentimentos mais delicados, sentimentos mais aveludados, sentimentos mais confortadores, mais quentes, para que quando tivermos que voltar para as nossas atividades de negócio, né, nós façamos isso não estressados, né, não entediados. A mesma coisa com relação ao conceito de trabalho, né, Danilo? É interessante que, novamente, tendo como base aí os antigos povos, né, que a gente pode pesquisar perfeitamente na história, o trabalho para eles não era só uma questão de sobrevivência ou uma rotina chata. O trabalho para eles era algo que eles percebiam na própria natureza. Então toda a natureza trabalha e cada elemento da natureza fazendo o que é próprio da sua condição, da sua própria função, cumprindo a sua própria função, permite a vida de muitos outros seres, né? Então a gente percebe que para esses antigos povos, a relação de trabalho com a natureza tem a ver com uma produção, com o cumprimento de uma função, com um exercício que produz algo que é benéfico para a coletividade humana. É como nós olharmos, por exemplo, né, a grande natureza que nós temos sob os nossos pés, que é a nossa própria Mãe Terra, que vários anos, né, promovendo aí o Dia da Mãe Terra, a Semana da Mãe Terra, a gente vai aprendendo, a gente vai se aproximando desse conceito de Gaia dos gregos, em que a Terra ela tem um trabalho. O trabalho da Terra é se manter ritmadamente nos últimos milhões de anos e nos próximos milhões de anos em sua órbita ao redor do Sol, realizando o seu giro sobre si mesmo. O dia, a noite, né, as estações do ano. Perfeito? Então, esse é o trabalho da Terra. E podemos dizer que a atividade de ócio da Terra, né, é permitir, produzir beleza em todas as coisas que faz, no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal,
para que todas as coisas que existem no seu seio, né, possam ter a sua própria chance de vida, a sua própria chance de cumprir o seu destino. E nós também como seres humanos, né, Danilo? Talvez com um elemento potencial a mais, que é desenvolver inteligência, poder perceber conscientemente todo esse processo e também, tá bom, temos que trabalhar para sobreviver, Nem sempre o nosso trabalho é a melhor coisa do mundo, perfeito, também concordamos com isso. Mas buscar uma atividade, é um pouquinho o que a gente busca desenvolver em Nova Acrópole, né, Danilo? Buscar uma atividade, uma ação que nos faça com ritmo, ao mesmo tempo estarmos em ação quando uma voluntária está atendendo ali na recepção as pessoas que chegam, uma ação que é simbolizada num professor que teve que estudar para dar uma aula, e faz isso com muito carinho, e faz isso com muito boa disposição, ou vai aprendendo a fazer isso, né? A trabalhar e a agir dessa outra maneira. E ao mesmo tempo, digamos assim, que os nossos momentos de ócio são as atividades recreativas, as nossas atividades de praticar poesia, praticar música, para termos também aquele respiro, né? Para termos aquela maneira de captar a sabedoria, maneira de captar algo da verdade de múltiplas formas. Dar aula por um lado, recitar uma poesia por outro, pintar uma parede por outro lado, participar de um coral por outro, enfim, né, Danilo? Tudo aquilo que no campo da arte, no campo de aprendizado, nós também poderíamos chamar ao mesmo tempo de ação, de atividade, de trabalho, ou também de descanso, de reflexão, de lazer e de ócio. E essa ideia, José Roberto, de integrar, ou melhor dizendo, de harmonizar tanto uma coisa quanto outra, o lazer, quanto o trabalho, ou o movimento e o repouso, é algo preponderante para que a gente não se estresse em demasia. Geralmente o estresse, ele vem do excesso de trabalho ou do excesso de movimento, assim como um músculo que se movimenta em excesso pode gerar uma distensão. Um equipamento eletrônico pode quebrar se a gente deixa ele ligado o dia inteiro, ele tem que ter um repouso. Na natureza funciona da mesma maneira, ou seja, os hindus falavam dos manvantaras e dos pralayas, ou seja, do movimento e do repouso da própria natureza da vida, e isso é muito interessante porque a gente observa a mesma coisa na natureza. O nosso corpo, ele é também, de certa maneira, uma máquina, mas é uma máquina divina, é uma máquina que tem muito mais do que só elementos físicos que precisam do seu repouso, mas que precisam também do seu movimento. E quando a gente começa a observar isso nas pequenas coisas do dia a dia, seja no equipamento eletrodoméstico, seja ao movimentar-se de bicicleta que sai de uma inércia e se põe em movimento e gera o equilíbrio ao movimentar-se, enfim, tudo na nossa vida é movimento e repouso, yin e yang, positivo e negativo, e isso é incontestável. E quando a gente começa a observar isso na natureza, ou seja, no dia, na noite, na ação, no repouso, e leva isso para a nossa vida, essa reflexão nos ajuda muito a entender e equilibrar esses dois polos. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, porque quando a gente traz isso para o palco da nossa consciência, a gente começa a entender a vida de uma maneira mais leve, sem sombra de dúvida, com muito menos estresse, entendendo, claro, como relacionar isso diante da realidade de vida que a gente tem em cada momento. Exatamente. É a confusão de mentalidade da nossa época, né, Danilo? E a gente sabe que, assim, o universo, segundo essas antigas tradições, é fruto de um grande pensamento. E a gente vai constatando isso na nossa própria vida, né? A maneira como nós pensamos, as coisas, ela vai nos limitar ou ela vai nos ampliar o nosso campo de ação. Perfeito? A maneira, se eu penso e sinto o meu trabalho como algo angustiante, infelizmente essa é a grande tônica da nossa atual forma de civilização, né? Em algum momento, né, Danilo, essa mentalidade ela vai invadir todos os campos da minha vida. Perfeito? Então eu vou começar a ter problemas em casa, né? Vou começar a ter problemas com os meus filhos, com os meus pais, com o meu ente querido que mora comigo, né? Ou a minha ente querida. Justamente por quê, né? Porque esse enfado ele vai se tornando algo que vai permeando a nossa existência, né, Danilo? Vamos construindo uma vida não baseada na busca da felicidade ou na busca da sabedoria, mas simplesmente não ter que sobreviver a cada dia. Então esse é o grande mal
malefício da forma como hoje a nossa sociedade, a nossa civilização tem como resultado dessa visão do trabalho e do ócio, né? Uma espécie de desligamento total da realidade, né? Há que viver constantemente divertindo-se, fugindo das coisas mais complicadas, porque já basta a complicação da qual eu sou obrigado. E quando você descreve que, por exemplo, né, você aprendeu com um dos nossos colegas mais experientes, que mesmo durante alguns dias chatos do nosso trabalho, né, ou até mesmo aqueles dias em que o trabalho está fluindo muito bem, dá uma parada, né, fazer um exercício de reflexão, um exercício de meditação, um exercício de uma pequena leitura, enfim, alguma coisa que nos centralize no eixo da nossa própria consciência, né, para que a gente se lembre quem somos nós e o que nós estamos fazendo aqui. Perfeito? Aí você já fez a coisa bem contrária, né, Danilo? Você já aprendeu como filósofo que você é também, né, que é possível levar a aproximação a essa sabedoria para o nosso trabalho cotidiano, aquilo que lhe rende os frutos para você pagar as contas no final do mês, manter o estúdio aberto, manter o necessário aí para que você possa se alimentar, para que você possa fazer as coisas que você faz, né? É isso mesmo. E ao mesmo tempo, né, quando você está relaxando, né, você não está desligando a mente, desligando a capacidade de sentir, né? Pelo contrário, você está buscando, numa leitura que você faça, né, um momento de ócio, um momento de enriquecimento, porque é isso mesmo, né, Danilo? Não são contrários, não são contraditórios, não são opostos, são complementares e um existe dentro do outro. Aliás, deve existir, porque senão a vida fica sendo um constante estresse, né? Uma constante perda de sentido. Em algum momento a vida para de ter sentido e a minha vida passa a ser uma rotina, um tédio, um desânimo, né? Quase que uma morte em vida. Então é isso, né, Danilo? O que você descreve é justamente uma maneira saudável, uma mentalidade saudável, né, de encarar a relação direta entre filosofia, trabalho e ócio, né? A busca da sabedoria nos ajuda se temos um trabalho que é demasiadamente rotineiro, pesado, né, a darmos um pouco de cor e de brilho, né, fazendo alguma atividade que, sem atrapalhar a minha atividade profissional, seja também um momento de ócio e de reflexão. Ao mesmo tempo, né, quando eu estou numa atividade de lazer, entender que lazer não é um divertimento cego e embrutecedor, né? Não é não fazer nada, mas é fazer coisas que sejam um contrarritmo, uma contramarcha aos dias em que eu tenho que me entregar de uma maneira mais densa, né? Mais concentrada, até mesmo nas atividades cotidianas, né? Então, lazer é uma busca de arte, né? Lazer é uma busca de beleza, lazer é uma busca de reflexão, é uma busca de desenvolver a nossa capacidade de imaginação, de diálogo, de convivência também, né, Danilo? Então é para isso que, dentro do conceito da filosofia maneira clássica, a filosofia, o trabalho, a ação, a atividade, o ócio, a reflexão estão muito intimamente ligados e são necessários para que nós possamos nos construir como seres humanos integrais. Encerrando o nosso podcast de hoje, José Roberto, eu gostaria que você falasse sobre essa ideia que nós vemos no universo de uma lei de ação, uma lei de movimento, como eu já falei agora há pouco sobre Manvantaras e Pralayas, como nos ensinam os hindus, sobre essa ideia de trabalhar, de ter um momento de ócio também, de integrar tanto uma coisa quanto a outra, porque muitas das vezes a gente olha para o universo como um todo e percebe isso, às vezes de uma maneira simples, mas observa que a natureza também tem esses ciclos, como nós já falamos aqui e falamos em inúmeras conversas em nossos podcasts. Mas quando a gente olha para essa grandeza toda, às vezes a nossa mente tem uma limitação muito grande e pensa, não conseguimos fazer isso. Ou seja, nós temos uma ideia hoje de trabalho em excesso, parece até um crime quando a gente não faz nada, quando a gente, entre aspas, repousa. Então, se a gente
gente está em casa, é interessante que a gente, ao limpar os nossos móveis, os nossos quartos, organizarmos as nossas coisas, depois pararmos para repousar. Só que esse repouso tem que ser consciente também. Ou seja, ao repousar, parar e ler um bom livro, ter uma boa conversa com alguém que está em nossa casa, ou seja, de maneira simples, prática e profunda, por que não, vivenciar e aplicar algo disso, dessas ideias que nós falamos ao longo do nosso podcast, ou seja, filosofia, trabalho, ócio, de maneira integrada, de maneira harmônica e de maneira cotidiana, por que não? Sim, Danilo, um dos filósofos, né, que nós estudamos assim com muito carinho em Nova Acrópole é a grande filósofa Helena Petrovna Blavatsky, né, que escreveu livros fantásticos como A Voz do Silêncio, os volumes da Doutrina Secreta e outras obras aí, né, que não estudamos assim no seu conjunto, né, mas estudamos nos elementos que podem servir para enriquecer a nossa mentalidade, né, ou seja, enriquecer a nossa forma de pensar o nosso cotidiano, de pensar a nossa própria importância. E em algumas de suas obras, né, Helena Blavatsky desenvolve toda uma teoria da evolução do ser humano, né? E da relação do ser humano com a Terra, com o universo. De tal maneira, né, que se nós vamos rompendo aí os nossos preconceitos, os conceitos que a nossa sociedade materialista foi nos transmitindo, nós vamos entendendo, né, que o universo é um ser vivo e que todas as coisas são integradas. E que cada um de nós, seres humanos, somos uma célula desse grande ser. Perfeito? Isso vai nos dando uma outra mentalidade, Danilo. A gente vai perceber na vida, né, como se estivéssemos do alto de uma montanha. Então, aquilo que me é dolorido, né, aquilo que me é sofrível, eu não preciso estar ali no centro daquele sofrimento, né, padecendo emocionalmente, né, sem muitas perspectivas de como sair daquela situação. Posso me colocar no alto de uma montanha, na minha imaginação, né, na minha consciência, e me ver desde fora. Bom, isso realmente tem um valor significativo na minha vida? Me traz dificuldades, me traz problemas, mas eu preciso realmente sofrer por isso, deixar de caminhar por causa disso? Algo que nós podemos usar como que nos ajuda a superar os limites, né, Danilo, para vermos assim a natureza e a nossa ação nela, a nossa importância nela, é observar a natureza. Né? Não como uma coisa, não como um objeto, mas sim como um ser vivo do qual nós também fazemos parte. Isso já nos ajuda a vermos as coisas de um patamar mais elevado, né? Outro elemento que nos ajuda muito, né, Danilo, a superar o limite aí da nossa mentalidade é nos apoiarmos no ensinamento dos grandes filósofos da humanidade, né? Eu sei que hoje em dia é meio complicado essa questão de filósofo e sábio, porque nós não temos isso na nossa cultura. Mas a nossa história, né, já foi naturalmente selecionando aqueles seres que, pelos seus méritos, sempre foram discutidos positivamente ou discutidos negativamente. Perfeito? E os seus ensinamentos, principalmente a sua prática, a sua vida moral, ela pode ser enfatizada para nos servir pelo menos como modelo, né, para que nós possamos caminhar com mais segurança, para que nós possamos ter bons exemplos do que a ação humana deve conquistar para que a nossa construção seja mais efetiva, a nossa ação seja mais consciente, seja mais concreta, seja mais efetiva, e essa capacidade de ação ela vai também se transladando para os nossos sentimentos e sempre enriquecendo a nossa mentalidade, a nossa maneira de ver as coisas. E podemos dizer também que o exercício da filosofia, cultura e voluntariado, perfeito, Danilo, nos ajuda bastante. Porque filosofia vai nos levar aí a uma reflexão cada vez mais profunda de quem sou eu. Qual é o meu lugar na natureza, qual é o meu lugar na minha sociedade e o que é que eu posso melhorar e o que é que eu posso combater para seguir esse ideal de ser cada vez melhor, conforme a gente também vai aprendendo desses modelos que são os grandes filósofos. A cultura nos ajuda, né, Danilo, pelo estudo eclético.
É estudar outros momentos históricos, é estudar outras tradições, outras maneiras que outros povos levavam a vida de uma maneira, às vezes, muito mais natural, não perfeita, né, Danilo? Quando estudamos os romanos ou os gregos, temos a perfeita consciência de que eles também tinham os seus defeitos, tinham as suas próprias contradições. Mas o que eles tinham de bom, né, que hoje talvez nós tenhamos perdido? Vamos nos aproveitar nisso, né? E os erros que eles cometeram, né, Danilo? Não podemos aprender também com os seus erros para perceber por que caminho eu estou indo, a nossa sociedade está indo? Então a cultura em Nova Acrópole nos enriquece com isso, né? E entre muitas outras coisas, né, Danilo? As nossas oficinas de arte, as nossas oficinas de música, as nossas oficinas de reciclagem, as nossas oficinas de leitura, tudo isso é sempre, sabe, um exercício de sã elasticidade, de sã compreensão. E, finalmente, o voluntariado, né, Danilo? Que como o nosso próprio diretor internacional, o professor Adelantado, alguns meses atrás, né, ele disse num vídeo que até está no YouTube, né, que a generosidade é uma das características próprias e fundamentais do ser humano quando ele começa a emergir o seu lado filosófico, né, ou seja, o seu lado mais relacionado com a sabedoria. Então, filosofia, cultura e voluntariado vai nos libertando aí dos limites da nossa própria civilização atual, né? Não para que a gente despreze as coisas do nosso tempo, né, Danilo? Porque elas estão aí para ficar, mas para que a gente possa incorporar as boas coisas do nosso tempo, as boas coisas de qualquer outra civilização passada que sinta no meu coração, que sinta na minha alma, que sinta na minha liberdade de pensar, que ela tem uma cabida na minha vida. E é isso, né, Danilo? A ideia é essa. A ideia, como você diz, né, não é esgotarmos o nosso tema, né, não é levarmos a nossa consciência até o sol, mas é nos beneficiarmos com a luz do sol, com o calor do sol num dia quente de verão ou de primavera, ou mesmo naqueles dias em que as coisas estão muito invernosas, estão muito outonais, né? Mas ainda assim percebemos o sol, nos enriquecemos com o seu calor. Então a filosofia é isso, né, Danilo? E nos ajuda a superar os seus limites, porque não é só filosofia, né? É filosofia, é cultura e é voluntariado. José Roberto, dessa maneira encerramos essa nossa conversa para o nosso podcast de hoje. Te agradeço a presença e, claro, desejo que seja sempre muito bem-vindo. Obrigado, Danilo. É sempre um prazer e uma grande honra, né, estarmos compartilhando essas simples reflexões, simples pensamentos, simples caminhar filosófico com todas as pessoas aí que nos acompanham. Para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do nosso site nova-acropole.org.br/podcast. E para quem quiser saber mais sobre o curso de Filosofia para Viver, basta também acessar o nosso site nova-acropole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Hector Berlioz e chama-se Reverie et Caprice.